Nós estamos aqui na nossa primeira live Finanças com Sistom e nós vamos falar de um assunto muito importante. Cada live dessa nós abordaremos princípios financeiros à luz da palavra de Deus, princípios bíblicos financeiros. E hoje nós vamos abordar o princípio que é o fundamento de tudo. E aí que você possa refletir se há o domínio ou o senhorio. A gente vai estar aqui abordando esse tema e ao longo, uma série de princípios que nós estaremos falando toda quarta-feira às 18 horas para poder a gente aprender também o que Deus fala sobre as finanças, sobre o dinheiro, porque a palavra de Deus é completa, ela nos ensina todas as áreas da nossa vida. Então, nós vamos começar aqui falando sobre esses princípios. Eu vou também depois deixar essa live salva lá no nosso Facebook, Finanças com Sistom. Depois, você que não conseguiu acompanhar aqui a live, até porque é a primeira, você pode depois entrar lá e assistir. Eu também vou deixar salvo aqui no Instagram, Finanças com Sistom, tá bom? Depois você pode compartilhar aí com as suas redes de contatos, com seus amigos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero começar aqui lendo para vocês, eu fiz um esboço para a nossa live de hoje sobre essa palavra, o primeiro princípio, que é o fundamento de tudo, domínio ou senhorio. E aí a base dessa leitura está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá? Que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que há, gente, tudo que existe foi Deus quem criou. E as finanças também. Deus criou. Não tem nada que exista na terra, ou no céu, ou no mar, que não tenha sido o próprio Deus que tenha criado, tá? Antes de tudo existir, ele já era Deus. Olha, nós temos hoje aqui um assíduo aqui da nossa live, que é o Darim, é o meu gatinho, ele hoje está participando da live com a gente, tá bom? Bom, e toda vez, que Deus criava, voltando lá para Gênesis capítulo 1, toda vez que Deus criava algo, ele parava e admirava e declarava, como está lá em Gênesis capítulo 1, 31, que tudo era muito bom. Deus ficava muito admirado por cada uma das suas criações. E saiba que você é criação de Deus, é geração eleita por Deus, tá bom? Nunca se esqueça disso. Saiba que assim como Deus formou todas as coisas, trouxe à existência todas as coisas, ele também criou essa área da nossa vida, as finanças, para a gente poder cuidar. Deus criou a nossa vida e ele quer que a cada dia mais nós tenhamos sabedoria, inteligência, o conhecimento para lidarmos com as nossas finanças. E é importante você ter isso em mente, que Deus é o dono de todas as coisas. Ele criou tudo e todas as coisas. E tudo a ele pertence, como está lá em Salmos 50, versículo 10, Salmos capítulo 50, versículo 10, que tudo pertence a ele. Colossenses também, capítulo 1, versículo 17, também declara que tudo é dele, tudo está no domínio, no controle e provisão de Deus. Tudo. Lembre-se sempre disso. Também na área do dinheiro, Deus, ele é
seu nome é chamado de Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas e também do dinheiro. Lembre-se disso. Deus é o fundamento de todas as coisas. E que nessa área você tenha o contentamento em Deus. Porque é importante isso. A forma, como muita gente acha que o dinheiro está completamente separado de Deus, e não está, porque a forma como você lida com o dinheiro, isso vai refletir no seu relacionamento com Deus, da forma como você se relaciona com Ele, entende? E isso, se você não se relaciona bem com as suas finanças, com certeza isso vai afetar o seu relacionamento com Deus. Em Ageu 2:8, Deus declara que minha é a prata e meu é o ouro. Então tudo é dele. O dinheiro é dele, tudo que há a sua vida, tudo que existe, como nós estamos falando, é do Senhor. É dele. É importante que você se coloque no seu devido lugar como aquele a quem Deus tem confiado todas as coisas, tem confiado o dinheiro a você, tem confiado as finanças em suas mãos, para que você possa cuidar. Nós somos os mordomos do Senhor, aquele que está ali para administrar aquilo que é do Senhor, porque o dinheiro que você tem, ele não é só pela questão do seu trabalho, do seu esforço. Quando você pensa dessa forma, você está tirando o lugar do Senhor, está se colocando no lugar do Senhor. Você está ali saindo do lugar de mordomo, administrador, e se colocando no lugar do Senhor. Então é importante que você reconheça que Deus é o Senhor nas suas finanças, que Ele é o dono de tudo aquilo que você tem, do seu dinheiro e das suas posses. Lembra disso. De reconhecer isso, nós fazemos todos os dias. Todos os dias nós temos que dar esse reconhecimento e dizer, Senhor, é seu. E agradecer a Deus por tudo aquilo que você tem. O contentamento, gente, é ser contente daquilo que você já tem, é muito importante. Isso agrada a Deus. Lembra disso. Lembra de declarar ao Senhor que Ele é o dono de todas as coisas. Lembra de declarar a Ele que Ele é o fundamento de todas as coisas, E declarar isso a Deus é permitir que Jesus seja o Senhor do nosso dinheiro e os nossos bens. Então, faça isso. No início, declare mesmo isso para Deus, porque vai mudar o seu relacionamento com Deus, vai mudar a forma como você se relaciona com o dinheiro. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Das suas 38 parábolas, 16 ele falou sobre o dinheiro. Olha como é importante. E a Bíblia, a palavra de Deus, declara mais de 2.350 versículos, palavras sobre o dinheiro. Mais até mesmo que a oração e a fé. Olha como é importante. É importante você ter fé em Deus, é importante você orar pela tua vida, orar pelas tuas finanças, pedir a Deus que te capacite, que te dê a sabedoria para você ser um excelente mordomo e administrador daquilo que Deus tem entregado nas suas mãos. Porque muitas das vezes, quando você não cuida do seu dinheiro, você não está refletindo ali a glória de Deus, o senhorio de Deus.
nessa área também da sua vida. Às vezes a gente quer demonstrar o poder de Deus em tantas outras áreas, mas Deus também quer se revelar através dessa área também. A gente também serve ao Senhor com as nossas finanças, com o nosso dinheiro, né? E é muito importante. Se não fosse tão importante, Jesus não teria dito 16 parábolas sobre o dinheiro, não teria 2.350 versículos na palavra de Deus falando sobre o dinheiro. Então, se Jesus falou, é porque é importante. O ministério de Jesus, ele foi financiado ali, né, por mulheres. Então, Jesus também usou o dinheiro para propagar o evangelho, para cumprir ali o seu propósito, né? Então, entenda isso. Se Jesus falou, ele é o nosso maior exemplo. Então, que sigamos aquilo que a palavra de Deus declara. Lembrando sempre desse princípio, desse primeiro princípio, que ele é o fundamento de tudo, de todas as coisas. Lembra de transferir. Transfira aí o domínio do seu dinheiro, dos seus bens para Deus. Transfira para Ele. Entrega tudo para Deus. Tá? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu escrevi aqui também, vou ler para vocês. Quando você transfere esse domínio, né, do dinheiro e dos seus bens para Deus, você está ali obedecendo, você está renunciando, você está saindo da posição de que é meu, eu sou dono, eu que faço, eu que construo, eu que ganho. Está saindo desse lugar e colocando o Senhor em primeiro lugar. E aí, quando você faz isso, essa questão do gastar, do quanto você vai gastar, muda totalmente, porque a decisão dos gastos, elas são, sim, o dinheiro, ele é espiritual, é emocional, porque mexe com diversas áreas da sua vida. Não mexe só com o seu relacionamento com Deus. Mexe também ali em outras áreas. As áreas como dos relacionamentos conjugais, sociais. Mexe ali também com a questão do seu relacionamento com Deus. Entende? Então, assim, o dinheiro, ele é tanto emocional quanto espiritual. E a decisão, quando a gente muda, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, a gente passa a agir de forma espiritual. A gente deixa de perguntar assim, o que eu faço com o meu dinheiro? A gente passa a perguntar para Deus o que Deus quer que nós façamos com o dinheiro dele, com os bens dele. E quando a gente muda essa forma de perguntar, a gente está se colocando no lugar de mordomo, de administrador, e colocando Deus no seu devido lugar nessa área da nossa vida. Às vezes falar sobre dinheiro é tão espiritual que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com o dinheiro. A educação financeira, ela tanto não foi ensinada, né? Eu não sei vocês, mas eu, desde a infância, eu não fui ensinada a ter educação financeira. Eu fui aprendendo, né, me especializando, estudando, lendo ao longo da vida. E é importante que as pessoas, os cristãos, saibam lidar com o dinheiro, porque isso interfere também na sua vida espiritual. Se você estiver estressado, se você estiver agitado, preocupado, e aí por você não colocar Deus como o Senhor,
e você estando no lugar de Deus, você acaba tendo descontrole, acaba utilizando o dinheiro da forma como não se deve e trazendo muitos prejuízos para você, para sua família, para os seus relacionamentos. São inúmeras situações. Então, se você estiver ali de cabeça quente, estressado, o que vai acontecer? Automaticamente os seus relacionamentos são afetados, principalmente o seu relacionamento com Deus. Entende isso, gente? Então, pensa nisso. Pensa que a forma que você tem lidado com o dinheiro está muito relacionado ao lugar que você tem se colocado na questão do dinheiro. Você é o senhor ou é o mordomo? Quem te dá forças para trabalhar, para conquistar, para avançar? É Deus. Então, reconhecer isso, obedecer os princípios bíblicos financeiros, conhecê-los, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é importantíssimo. Lembra disso. Eu coloquei aqui, né, essa questão que é inegociável o cumprimento de princípios. Não tem como você negociar sobre isso. Né? O não conhecer e não praticar os princípios financeiros causa muitos problemas. Muitos problemas. É importante você conhecer e praticar, porque vai mudar a forma como você lida, cuida, administra, vai mudar a forma como você ganha, você gasta, você investe, você contribui, vai mudar totalmente. Né? Vai te tirar aí de enrascadas, como se meter em dívidas. Né? A palavra de Deus declara, você vai colocar a sua mão onde não alcança, falar sobre o planejamento. Antes de você fazer alguma coisa, você tem que parar, sentar, analisar e ver se você tem como acabar, para que você não passe vergonha. O que é passar vergonha? É você ficar devendo, é chegar na data você não ter para pagar. Entende? Então, tá na palavra. Não só está na palavra, como hoje é falado muito sobre a educação financeira. Nós mesmos temos lá o nosso canal Finanças com Sistom, que nós ensinamos a educação financeira do zero, para você poder ali aprender a ter sabedoria, adquirir conhecimentos e viver uma vida livre. O Darim participando da nossa live. Tá bom, gente? Então, vamos mudar. Vamos aprender, porque isso faz toda a diferença na nossa vida, tá? O dinheiro, como a gente falou, ele mexe, né, lá com a área emocional, a área dos relacionamentos, o seu relacionamento com Deus, conjugal, familiar, social, são muito afetados, são áreas que são muito afetadas. Por exemplo, para você ter uma ideia, na área conjugal, fica aqui, Darim, na área conjugal é tão sério que o primeiro motivo hoje, né, e de muitas pesquisas sobre divórcios, é por causa da área financeira, por causa da infidelidade financeira. O segundo maior é a questão da traição, né? A maneira pela qual você lida com o dinheiro, isso vai se equiparar com a qualidade do seu relacionamento com Deus. Então, se você conhecer, praticar os princípios bíblicos financeiros, vai mudar a sua comunhão com Cristo. Você vai ter uma comunhão mais forte com Deus e também você vai ficar mais próximo dele. Entende? Já a questão da infidelidade, que nem a gente estava falando aqui, né? Os problemas emocionais que trazem
para a sua vida quando você não cumpre os princípios, a infidelidade financeira, ela afeta negativamente o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Ele. De verdade, tá? E aí, quando não tem ali os papéis bem definidos, qual é o seu papel e o papel de Deus, que é sempre Senhor de todas as coisas, acaba tendo uma competição aí. Você não coloca Deus em primeiro lugar e acaba as posses tendo o primeiro lugar aí na tua vida. Então pensa nisso. E qual é o seu lugar na questão das finanças? Você é um mordomo, aquele que está administrando, cuidando o dinheiro, as posses, os bens que Deus tem te dado. Pensa sobre isso e muda. Como a gente estava falando aqui e na área conjugal, dessa questão de divórcios, por causa da infidelidade financeira, alguns problemas acontecem como pela falta de honestidade de ambas as partes na questão das finanças. Outra coisa também que acontece muito é esconder compras, um do outro, mentir sobre o quanto ganha, ou sobre o dinheiro a mais que entra ou sai. É descumprir ali o combinado que vocês fizeram um com o outro, de estabelecer um limite de quanto vai ser gastado, e não ir além daquilo. Mas muitas das vezes isso não acontece, acaba gastando com coisas que não são essenciais e descumprindo aquilo que foi acordado, Outra coisa também é esconder, problemas financeiros. Isso afeta muito o relacionamento, como dívidas, tá? Não considerar a opinião do outro. Isso também afeta muito o relacionamento na questão da tomada de decisões referente às finanças, o dinheiro. Isso impacta muito, não só a vida do casal, mas a vida da família em si. Então, como, por exemplo, vai mudar de emprego. Como isso vai impactar? Primeiro vai sentar, vai conversar, e quando não há essa consideração da opinião do outro, acaba causando uma divisão aí, Muitos casais acabam até não prosperando porque não há essa unidade na questão das finanças. Porque Mateus 12:25 vai dizer: Jesus conhece os seus pensamentos. Todo reino dividido contra si mesmo vai à ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então pensa sobre isso. Amós 3:3 também vai dizer: porventura andarão dois juntos se não houverem acordo? Então nas finanças também tem que ter acordos. Aí no casal, na família, você com Deus. Entenda isso, ter o contentamento é essencial para a sua vida financeira. Às vezes já viu assim, aquelas pessoas que nunca está satisfeita, com o que tem, com o que ganha. Como que você vai para o próximo nível se não tem o contentamento, se você não tem ali a gratidão por tudo aquilo que você já tem, por tudo aquilo que Deus tem te dado? É importante entender isso. E assim, deixar de lado, os pensamentos que o dinheiro e a posse que temos é o resultado das nossas habilidades e realizações, também faz toda a diferença. O que foi, Darim? Deixa meu óculos. Vamos voltar aqui. Oi, Ricardo, boa noite. Seja bem-vindo aí à nossa live. Quando a gente passa por alguma situação difícil na nossa vida financeira,
saiba que Deus, Ele quer nos ensinar 3 coisas. Primeiro, que a gente a realizar os nossos propósitos através de nós e para a vida das outras pessoas, né? Quer realizar o propósito dele na nossa vida e através de nós, tá? A segunda coisa é desenvolver o nosso caráter e a terceira coisa, ele nos disciplina, porque quando a gente erra, ele disciplina a gente. Falando sobre a realização de propósitos, está lá em Gênesis 45, 5 e 8, que fala sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu coloquei aqui, desenvolver o nosso caráter. Quando a gente passa por alguma situação difícil, Deus quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a nós sermos a sua imagem e semelhança em tudo aquilo que nós venhamos fazer. Romanos 5, 3 e 5. Aonde você foi profundamente ferido, Deus quer te usar ao máximo. Durante os tempos difíceis, esses são os que mais nos ensinam a confiar em Deus e nos aproximar dele, de forma que jamais nos aproximaríamos antes. Pensa aí, qual é o momento em que você fica mais próximo de Deus? São daqueles momentos em que está tudo bem? Deveria ser, todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas. Você está aí próximo de Deus e cuidando da sua vida também. Mas nessas horas em que a gente está passando por alguma dificuldade, principalmente também nessa área das finanças, porque mexe com todas as áreas da vida da pessoa, ali com o seu emocional, é estresse, é preocupações, até mesmo limitações, restrições. É porque quando você está com alguma pendência, alguma questão financeira, sua mente vai a 1000. E normalmente isso acontece quando você não está, né, cuidando ali das suas finanças como se deve. Né? Tá ali havendo um desequilíbrio, tá havendo uma desordem. Lembra lá que quando a gente falou aqui no início da live, eu falei sobre o início de todas as coisas? Então, o que não havia ordem, Deus colocou ordem. O que não havia forma, Deus deu forma. Nas nossas finanças também é assim. A gente precisa colocar ordem, precisa colocar cada coisa no seu lugar. É necessário, sim, você pedir a Deus para ter sabedoria para lidar com o seu dinheiro. Pedir ali a Deus a orientação, buscar o conhecimento para ter essa habilidade para cuidar do seu dinheiro. E também para que você tenha inteligência, porque ela vai te preservar. Porque, poxa, você já viveu uma situação difícil na sua vida financeira, você já aprendeu. Né? A gente está falando aqui sobre disciplina dos filhos. Deus nos diz, aprenda. Então, se você está passando, ou se você já passou por alguma situação difícil financeiramente, entenda que Deus está querendo te ensinar. Olha, está na hora de você ter sabedoria, você buscar conhecimento e você vai ser preservado tendo essas atitudes. Né? E aí você, sendo disciplinado, aprende e muda. Tá? Obedecer é importante. Por exemplo, você tem um orçamento mensal. Você ultrapassa esse orçamento. O que vai acontecer? Vai trazer ali muitos problemas.